Então, o que fazer, pastor Hércio? O primeiro passo a ser dado para que o Moisés do deserto desapareça, primeiro passo, vença todos os medos. Guardou bem? Vença todos os medos. A palavra de Deus, ela é muito interessante porque a Bíblia, ela é tremenda. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós passamos a sermos orientados por ela. Por que devemos vencer o medo? Porque foi uma fase que o próprio Moisés passou para ele tomar posse daquilo que Deus havia preparado para a sua vida. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 2 e 4, as seguintes palavras. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Ordenou-lhe o Senhor, lança no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão. Escute bem, Moisés não tinha medo de uma simples cobra. Ele era pastor de ovelhas do deserto e sabia como lidar com isso. O medo de Moisés era do Egito, simbolizado historicamente pela serpente. Moisés fugia do Egito e do seu passado, e agora Deus iria curá-lo, ensinando-lhe o que era do jeito de Deus e não do dele. Pega-lhe pela cauda. Cobras não se pegam pela cauda, mas sim pela cabeça. Mas esse é o jeito de Deus. Quantas das vezes você tem desobedecido a palavra de Deus? E nós sabemos que o Senhor nos prova. O Senhor nos prova. Deus mandou Moisés fazer algo ilógico, não é mesmo? E ele sabia, como pastor de ovelhas, né, que era, ele sabia que pegar uma cobra pela cauda era a mesma coisa de oferecer a sua mão para ser mordida. Ele sabia, né, pela lógica, que a cobra poderia picá-lo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Muitas das vezes, Deus vai lhe mandar fazer coisas absurdas, né? Muitas das vezes, Deus vai nos mandar fazer coisas que vai fugir à razão. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 22, Deus manda Abraão oferecer o quê? Isaac. Né? Quando nós vemos lá o próprio Deus mandando Oséias se casar com uma prostituta, então existem N referências bíblicas que muitas das vezes Deus nos mandará fazer coisas absurdas. E Deus falou para Moisés, pega na cauda. O que Deus está mandando você fazer, meu irmão? Para você vencer esse medo, né? Esse medo que você tem. O que Deus está mandando você fazer para você romper em algo que está preso lá no seu passado, né? Porque Deus, ele não nos vê por fora, né? Deus nos vê por dentro. Ou seja, Deus nos conhece como nós verdadeiramente somos. Quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, Deus não nos vê com máscara. Deus nos vê a forma que eu e você somos. E por que Deus mandou Moisés, pastor, pegar a cobra pela cauda? Porque Deus queria que Moisés vencesse o medo. Qual é o medo que Deus precisa tratar na sua vida? Qual é o medo, qual é o receio, qual é a dúvida, qual é o questionamento? Qual é o problema que Deus precisa tratar?
em você para você entender aquilo que Deus traçou para a sua história, traçou para a sua vida. A Bíblia fala que Deus deu essa ordem para Moisés, que o Senhor falou com ele, né? E a Bíblia fala que ele foi lá e pegou a cobra pela cauda. A Bíblia nos diz, irmãos, que eu e você temos que viver pela fé. Se não for para vivermos pela fé, Deus não vai se agradar de nós. A Bíblia fala em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vença este medo no nome de Jesus. Às vezes você tem medo de dizimar, às vezes você tem medo de ofertar, às vezes você tem medo de se dedicar à obra de Deus, às vezes você tem medo de fazer uma entrega maior para Deus. Qual é o seu medo? Qual é o seu receio? Aonde estão as suas dúvidas? Vença isso, para Deus te abençoar, para Deus fazer você prosperar. Você não pode ser guiado pela razão de outras pessoas, ou por aquilo que as pessoas acham, ou por aquilo que as pessoas pensam, né, a seu respeito, porque Deus não vai te abençoar por aquilo que as pessoas acham. Quantas das vezes você procura se orientar com tantas pessoas, mas você não dobra o seu joelho para ouvir Deus falar com você? Eu sempre costumo dizer uma coisa, meu irmão. Até um não de Deus é bênção. E quantas das vezes pessoas se desviam, se afastam, se enfraquecem, olham para trás porque Deus falou não. O não de Deus é bênção. O que Deus falou para Ló? Eu não quero que você vá para Sodoma e Gomorra. Ele foi. Olha a ruína, não é mesmo? Olha a ruína na vida de Ló. E quantas das vezes, por desobediência, nós sofremos, não é mesmo? Porque não aceitamos o não de Deus. Nós não aceitamos, às vezes, o que Deus quer nos mandar fazer. Nós queremos questionar, nós queremos brigar, nós queremos afrontar, nós queremos uma lógica, queremos uma razão. Mas para que você seja abençoado, muitas das vezes você vai ter que fugir à lógica. Você vai ter que fazer, muitas das vezes, como Moisés, pegar na cauda da cobra. Mesmo ele sabendo que poderia ser picado, mas ele foi lá e picou. Então vença os seus medos. A Bíblia fala que quando Jesus chega caminhando por cima das águas, o que os discípulos viram? Eles viram um fantasma, eles pensaram que é um fantasma. Então sabe o que eu deduzo com isso? O medo nos faz ver fantasmas. Quantas pessoas não saem de casa? Quantas pessoas estão em seus casulos espirituais? Quantas pessoas estão dependentes de remédio por conta do medo? Em nome de Jesus, tome posse de tudo que Deus tem prometido para você, tudo que Deus tem falado para você, tudo que Deus tem ministrado na sua vida que Ele vai fazer. Creia, creia. Você já viu uma criança? Às vezes o pai, né, põe a criança no local mais alto e diz assim, se joga. Por que a criança se joga? Porque ela sabe que o pai não vai deixar ela cair. Da mesma forma, vença seus medos. Se lance aos pés do Senhor. Se lance na presença de Deus, que o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai estabelecer para a sua história coisas novas, coisas grandes, coisas maravilhosas. E você saberá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vença este medo. Deus preparou. Deus tem prometido. Deus tem falado. Tome posse. Vença essa barreira. Vença este impedimento que quer fazer com que você seja um cristão raquítico na fé, né? Um cristão raquítico nos propósitos. Muitas das vezes nós criticamos. Às vezes você já criticou alguém, porque às vezes a pessoa vendeu a sua casa e deu o dízimo para a igreja. Talvez você já criticou alguém
que fez um propósito de dar todo o seu salário para abençoar a obra de Deus. Mas enquanto você estiver criticando, você nunca conhecerá os milagres de Deus na sua vida. Qual é o medo? Qual é o receio que você está carregando no seu coração? Então, o primeiro passo para que o Moisés do deserto morra é você vencer o medo. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de viver uma nova história na presença de Deus. Você não tem que dar satisfação a homens. Se proste diante de Deus. Peça para o Senhor para que Ele te visite, para que Ele te abençoe, para que Ele te fortaleça, para que Ele faça algo novo na sua vida, para que Ele venha te honrar diante daquilo que você precisa. Vença esse medo. Eu gosto daquela passagem onde o apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. O que te marcou lá atrás? O que te frustrou lá atrás? Aprenda com a palavra. Deixando as coisas que para trás ficam. Já passou. Não traga coisas do passado para o seu presente, porque você nunca vai conseguir viver uma nova história. E eu quero que você saiba que viver na presença de Deus é viver em nova história, em nova vida. Eis que tudo se fez novo. Deus tem algo novo para você. Deus almeja algo novo para a sua história. Então, no nome de Jesus, eu quero, pela autoridade, pela unção de Deus que me é ministrada nesta noite, eu quero determinar que este medo está saindo agora do seu coração, está saindo agora da sua mente, este receio. Eu estou orando agora com uma autoridade espiritual, no nome de Jesus, para Deus sarar a sua alma, para Deus sarar você e fazer você triunfar na presença de Deus. Eu declaro no nome de Jesus que você é mais do que vencedor, no nome de Jesus. Então vamos lá. Qual é o segundo passo que precisamos dar para que o Moisés do deserto